E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue integrar uma planilha no Google Sheets a um banco PostgreSQL utilizando Python e visualizando esses dados dentro do Metabase. E por que que isso é útil na sua empresa? Bom, talvez você já tenha aí o seu CRM integrado ao seu banco de dados, você já consegue acompanhar os dados da sua operação comercial, porém você queria comparar esse resultado com as metas que foram estabelecidas para o time. Porém, essas metas, muito possivelmente, não vão estar ali dentro do seu CRM, e talvez elas estejam em planilhas, no Excel, no Google Sheets. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como que você consegue disponibilizar esses dados de metas dentro do seu banco de dados e refletir isso dentro do Metabase para que aí sim você possa acompanhar esse atingimento de metas do seu time comercial. Então, bora lá? Bom, esse aqui é o fluxo, né, que mostra o passo a passo dessa automação. E o primeiro passo aqui é a gente partir para o Google Sheets. Então aqui a gente vai criar uma planilha de exemplo para a gente poder simular essa situação. Então, acho que o primeiro passo aqui é a gente primeiro renomear essa aba, né? Então vou colocar aqui base metas. A minha planilha aqui ela já está renomeada. E a gente primeiro precisa estabelecer quais que vão ser as colunas que a gente vai registrar essas informações. Então, por exemplo, a gente pode ter uma coluna de data, a gente pode ter uma coluna aqui de métrica, né? Que vai ser analisada e, de fato, o valor da meta. Então vamos simular aqui que a gente quer estabelecer metas mensais para o segundo trimestre de 2025. Então aqui a gente está falando de basicamente abril, né? Maio e junho. E vamos supor que a gente quer estabelecer aqui métricas de leads, por exemplo. Mas não só de leads, de reuniões realizadas e de contratos. E aqui a gente vai ter metas mensais para todas essas métricas. E aqui, obviamente, a gente precisa também estabelecer qual que é o valor dessas metas, né? Vamos colocar valores aleatórios aqui, só para esse exemplo. Então, o primeiro passo aqui a gente já fez, que é basicamente registrar esses dados dentro de uma planilha. Então, o próximo passo aqui agora é a gente, de fato, entender como que a gente pega essas informações, extrai dessa planilha e consegue armazenar isso dentro de um banco de dados. E para isso a gente vai estar utilizando o Google Colab para a gente executar esse código em Python. Então aqui eu já deixei algumas informações preenchidas, né, para a gente poder gravar esse vídeo, mas eu vou explicar aqui passo a passo como que esse código ele funciona. Então aqui, o primeiro passo é a gente importar as bibliotecas necessárias para que a gente consiga executar essa automação. Então aqui a gente importa bibliotecas para manipular dados no Google Sheets. Aqui a gente utiliza bibliotecas específicas para configurar as credenciais de acesso a essa planilha no Google Sheets, utilizando o próprio ambiente do Google Colab. E aqui a gente importa a biblioteca Pandas, onde a gente vai basicamente manipular o data frame. E a gente tem aqui a biblioteca SQL Alchemy, onde a gente basicamente consegue pegar esses dados de um data frame e incluir isso dentro de um banco de dados. Beleza? Então aqui a gente tem basicamente um método de autenticação, né? Então vamos executar esse código aqui. Então aqui ele está realizando a importação das bibliotecas e tudo mais. E o próximo passo é de fato a gente, depois de configurar essas credenciais, a gente acessar essa planilha dentro do Google Sheets. Então aqui ele vai pedir a permissão, né, para poder acessar essa conta. E é importante que a conta que você esteja executando esse código, ela tenha acesso à planilha do Google Sheets. Aqui no caso é a mesma conta, né, que eu estou criando tanto o notebook quanto a planilha. Então isso é tranquilo. E aqui a gente tem algumas etapas de configuração. Pronto, aqui a gente já importou as bibliotecas, já fez o acesso. Então aqui basicamente a gente está acessando a planilha onde a gente colocou as nossas metas.
Então, o primeiro passo é a gente primeiro pegar o ID da planilha. E onde a gente pega essa informação? Abrindo aqui no Google Sheets e vindo aqui na URL. Logo depois desse D barra, pode copiar todo esse ID que está aqui e colar. E o próximo passo é a gente especificar de qual aba dessa planilha que a gente quer pegar esses dados. Então a gente nomeia aqui base metas. Então vamos alterar aqui dentro. Então aqui a gente pode executar. Na prática, ele acessou essa planilha, pegou esses dados, e aqui a gente vai executar um display desse data frame para a gente poder visualizar os dados. Então aqui a gente viu que os dados eles foram coletados da mesma forma que a gente preencheu na planilha. Até se a gente vir aqui e alterar, por exemplo, vamos duplicar os valores aqui, por exemplo. E se a gente executar aqui de novo, então vamos mais uma vez acessar a planilha e exibir os dados, a gente observa que as informações elas já foram atualizadas. Então aqui, o nosso acesso à planilha ele está ok. O próximo passo é a gente configurar as credenciais para a gente poder incluir essas informações dentro do banco de dados. E para isso, eu estou utilizando um banco PostgreSQL dentro do ambiente do Neon Tech. Então aqui eu já tenho um projeto criado, né? Vocês precisam primeiro criar o projeto, e não necessariamente criar a tabela onde vocês querem armazenar. Vim aqui para poder pegar os dados de conexão, e aqui a gente tem essa URL de acesso. Coloco aqui para poder visualizar a senha. Então aqui a gente tem essa URL de acesso, a gente pode copiar e vir aqui e colar essas informações. Aqui a gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode utilizar uma URL dinâmica, né, onde a gente basicamente pega esses dados e coloca aqui dentro dessas variáveis. Então, por exemplo, o usuário, neondb_owner. Copiar tudo aqui. E pode atualizar. Aqui a gente tem a nossa senha, né, que ela vai antes do arroba aqui. A gente tem que pegar o host, que é logo essa informação aqui na frente, até a barra. A porta do Postgres, por padrão, é 5432. E aqui a gente precisa colocar o nome do banco, que é justamente esse aqui, NeonDB. Então a gente pode colocar essas variáveis de forma isolada, ou então a gente pode simplesmente pegar essa URL e colar ela direto aqui. Então fica ao seu critério, né? Então eu vou executar aqui dessa segunda forma. Então, primeiro, a gente já importou os dados, né, da biblioteca SQL Alchemy. Então a gente pode executar aqui para poder criar a conexão. E aqui a gente precisa estabelecer o nome da tabela onde a gente vai armazenar esses dados dentro do nosso banco. Então aqui eu não tenho a tabela criada, mas não tem problema, porque aqui a gente tem esse trecho do código que caso essa tabela exista, ela vai ser substituída, mas caso ela não exista, ela vai ser criada. Então esse parâmetro determina isso. Então a gente pode colocar, por exemplo, base metas. Então aqui a gente pode executar e deu erro porque faltou aqui as aspas simples. Vamos executar de novo. Então aqui ele está executando e observe, 9 registros foram inseridos. Então aqui a gente está fazendo a contagem de linhas, né, do data frame que foram incluídas. Se a gente vem aqui na planilha, a gente observa que a gente tem exatamente 9 linhas, né, do nosso banco de dados na nossa planilha. E quando a gente vem aqui no banco, se a gente, por exemplo, vir aqui em tabelas, né, visto que eu já estou dentro do projeto, a gente observa que eu já tinha uma tabela chamada HubSpot Deal, que são justamente os dados que vêm do CRM, e aqui a gente tem uma base de metas. E observa aqui, os dados que estão na nossa planilha, eles já estão aqui dentro do nosso banco de dados. Então, aqui a gente já fez duas etapas, né? Basicamente, extrair os dados do Google Sheets e trazer isso para o banco de dados. Então, o próximo passo é a gente, de fato, conectar isso ao Metabase. E como que funciona na prática? Então, aqui a gente vai precisar justamente dessas informações que a gente preencheu aqui no script. Então, vindo no Metabase,
que nesse caso ele está hospedado em uma VPS, você pode vir aqui em configuração, configurações de admin, pode acessar banco de dados e adicionar banco de dados. Aqui você precisa selecionar o tipo do banco de dados, que no caso é o Postgres. Aqui o nome que você quer dar para esse banco. Então, por exemplo, vamos colocar aqui base metas. Aqui a gente coloca o servidor, que é justamente esse host, né? Então vamos preencher. A porta 5432. O nome do banco de dados, NeonDB. Qual que é o usuário? NeonDB Owner. Aqui a gente precisa colocar a senha. Então vamos pegar. E aqui a gente observa que dentro do Neon, quando a gente vem conectar, ele está aqui, ó, SSL Mode. Então a gente pode pegar e pode ativar aqui. Tá? Então a gente deixa aqui essa opção. E vamos salvar. Pronto, o banco de dados ele foi conectado. E a gente configura isso aqui depois. Então vamos sair aqui do modo de admin. Vamos vir aqui em banco de dados. E observa só, o nosso banco ele já foi conectado aqui dentro do Metabase. Então vamos abrir. Aqui a gente tem as duas tabelas, né? HubSpot Deal e base de metas, que são justamente os dados que estão aqui dentro do Neon, justamente essas duas tabelas. E se a gente vem aqui em base de metas, a gente já tem aqui essas informações. Então observem que em poucos cliques a gente conseguiu extrair esses dados de uma planilha no Google Sheets, incluir no banco de dados e visualizar isso dentro do Metabase.